E olha só, brasileiros suspeitos de integrar o Comando Vermelho foram presos tentando entrar na Argentina. Quem tem os detalhes sobre isso, chegando ao vivo e diretamente do Rio de Janeiro, é o nosso repórter Rodrigo Viga, já conosco aqui. Viga, pode ter sido uma tentativa de fuga para a Argentina que já tinha reforçado as suas fronteiras, né? Eles já estavam prevendo essa possibilidade. Rodrigo Viga. Tudo bem, Kobayashi? Muito boa tarde para você, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Foi numa pequena cidade conhecida como Alba-Posse, lá na Argentina. Um pequeno município de pouco mais de 6 mil habitantes. Entre Alba-Posse e o Brasil, na altura do Rio Grande do Sul, tem o Rio Uruguai. E os agentes lá da Argentina perceberam uma movimentação estranha no Rio Uruguai antes da chegada em Alba-Posse. Supostamente, esses criminosos do Comando Vermelho em rota de fuga saíram aqui do Brasil pelo Rio Grande do Sul através da cidade de Porto Mauá, que também é pequenina, 2, 3 mil habitantes. E aí tentaram cruzar a fronteira através do Rio Uruguai. Ao atracarem em Alba-Posse, policiais argentinos abordaram esses 3 suspeitos. E 2 deles têm antecedentes criminais, seriam ligados ao Comando Vermelho e estariam em rota de fuga. Provavelmente seriam criminosos que saíram aqui dos conjuntos da Maré e da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, após aquela mega operação na última terça-feira, para se abrigar, se esconder na Argentina ou até mesmo no Paraguai. A gente sabe que no Paraguai existe uma conexão muito grande do tráfico internacional de armas, drogas e munições com o Comando Vermelho. Inclusive, há bases e representantes do Comando Vermelho em cidades paraguaias, de onde vem muito desse material que é usado pelo crime organizado e também muito apreendido aqui nas comunidades e operações das Forças de Segurança do Rio de Janeiro. Nós temos os nomes dos presos lá na Argentina. Todo o trabalho de comunicação está sendo feito com a Polícia Brasileira para a mais provável e mais pronta extradição desses 3 brasileiros. Ednei Carlos dos Santos, de 25 anos de idade, foi um dos presos. O outro é Luiz Eduardo Teixeira de Souza, de 23, e Jackson Santos de Jesus, de 35 anos de idade. Portanto, foram presos ali na fronteira do Brasil com a Argentina, na pequena cidade de Alba-Posse, após cruzarem o Rio Uruguai, e muito provavelmente são criminosos que estavam escapando, fugindo do cerco da polícia desde a mega operação da terça-feira contra o Comando Vermelho aqui no Rio de Janeiro. Não foi a única prisão de bandidos em rota de fuga após a operação daquela terça-feira, viu, meu cara Kobayashi? Prenderam outro criminoso em Magé, na Baixada Fluminense, que também escapou e foi se abrigar nesse município da Baixada. E poucos dias depois, 2 dias depois da operação na Maré, 3 criminosos do CV, do Comando Vermelho, também foram detidos no bairro do Campinho, na zona norte do Rio de Janeiro. Ou seja, a polícia conseguiu prender 113 naquela operação, apreendeu meia tonelada de drogas, 93 fuzis, houve a morte de 117 suspeitos, mas ainda tem muito bandido à solta por aí. Rapidamente, Kobayashi, a gente está tirando aí o termômetro, né, a temperatura da população com relação a essa mega operação. Aqueles que criticam, aqueles que acham que o governo está no caminho certo. Pois bem, sabe aquela pesquisa que a gente trouxe um pouco mais cedo sobre a aprovação, a reprovação? A maioria dos cariocas e fluminenses, moradores aqui do Rio de Janeiro, 57% aprovaram, 57% aprovaram a operação da polícia, e nunca antes na história da sua gestão o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, teve uma aprovação tão alta, Kobayashi, chegando a 40%. E os especialistas estão associando isso justamente à mega operação da terça-feira na Penha e no Alemão. Koba. Muito obrigado, Rodrigo Viga, ao vivo e diretamente do Rio de Janeiro. Deixa eu chamar aqui o Rodolfo Mariz. Rodolfão, aí suspeitos de integrarem a facção criminosa, o Comando Vermelho, sendo pegos pela polícia argentina na fronteira. Graças a Deus, -3, Nelson, é isso que eu tenho para te falar. -3 criminosos que faziam vítimas às pessoas da comunidade. E você sabe, Nelson, muito bem que eu sou oriundo de uma comunidade. E eu vibro quando a polícia faz uma operação em que prendem esses criminosos que fazem dessas pessoas do bem dentro de uma comunidade reféns do tráfico de drogas, refém do armamento. Não é comum, não é fácil você morar numa comunidade e ver diversos traficantes ali andando armados, fazendo com que os moradores passem vergonha
vergonha, mas aquela vergonha desnecessária de você ter uma filha e criminosos como esses, traficantes, estuprarem, fazendo maldade com as suas filhas. Só quem é oriundo de uma comunidade sabe o quão valoroso é quando a polícia prende o criminoso. E a polícia argentina está de parabéns.